é um prédio, a sua liturgia, os seus ministérios. Tudo isso é importante, mas sem eles ainda é possível ser igreja, porque você e eu ainda estaremos aqui. E a igreja somos nós, quando nos juntamos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Ser igreja é orar, é praticar a oração de forma mais intensa em nossas vidas, com nossas famílias e em nossa comunidade. Ser igreja é comunicar o evangelho e construir relacionamentos em busca de chamar, agregar e aperfeiçoar novos discípulos que espalhem o evangelho aos confins da terra. Ser igreja é intencionalmente plantar novas igrejas, como no primeiro século. Multipliquemos o número de igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Ser igreja é ser relevante na comunidade e não fechar os olhos para as necessidades das pessoas ao nosso redor e em lugares mais distantes. Ser igreja é viver a vida cristã todos os dias da semana, reunindo de casa em casa para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e cuidarmos uns dos outros. Isso é ser uma igreja multiplicadora. Multiplique. Graça e paz. Bom dia, meus irmãos. Que bênção estar aqui com vocês essa manhã. Pedir para o pessoal acender as luzes aí para eu poder enxergar um pouquinho vocês. Aí, obrigado, gente. Estamos na série de mensagens 5 princípios da igreja multiplicadora. Se você tem participado dos cultos ao longo das últimas 3 semanas, você já está ciente, as últimas 4 semanas, você já está ciente aí de que nós abordamos até agora 2 dos 5 princípios. Nós falamos sobre a oração, falamos sobre o discipulado intencional que nós fazemos dentro dessa mentalidade de igreja multiplicadora. E hoje eu queria inaugurar o próximo tópico que a gente vai abordar, que é a plantação de igrejas. Nós vamos falar aqui essa manhã a respeito desse princípio que tem uma relação direta com a nossa visão prática de ser igreja. Então eu queria convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do verso de número 36. Atos 2, 36. Vamos à leitura. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Verso 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pulando para o verso 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Aos que criam, se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com alegria e generosidade. Versículo 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Só até aí. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã eu quero pedir a sua bênção, Deus, sobre essa palavra, para que ela seja edificante para nós como um corpo, como uma comunidade, mas também que ela seja edificante para nós, na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, para que os valores do reino sejam plantados no nosso coração, para que a visão do reino entre na nossa mente, caia no nosso coração, e que isso gere um senso na nossa comunidade de que nós precisamos viver os valores do reino. Que em nome de Jesus,
a nossa experiência seja permeada pelo Espírito Santo, para que a gente cumpra a sua vontade, para que a gente viva para a sua glória, para que a gente multiplique. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de reparar em alguma empresa, normalmente em banco tem isso, lojas normalmente também tem esse tipo de coisa, mas é um quadrinho onde vai ter lá a visão da empresa. Vocês já viram um negócio mais ou menos assim? Essa ideia dentro do ambiente corporativo serve primeiramente para que todos tenham um alinhamento dentro do mesmo propósito. A visão de uma empresa nada mais é do que os objetivos e a afirmação da identidade daquela empresa. Quando a empresa comunica a sua visão, ela está dizendo para os seus funcionários e para os seus clientes, afinal de contas, normalmente a placa de visão da empresa não fica num lugar onde só os funcionários acessam, ela fica exposta para que todos possam ver, comunica exatamente o que é importante para aquela empresa, como ela pratica e como ela se relaciona com os clientes e com os funcionários, os princípios que ela pretende adotar como fundamentais. A igreja, de modo geral, também possui a sua própria visão. Nós temos uma visão a respeito de quem nós somos, do que é importante para nós, de quais são os princípios que nós zelamos e principalmente de como nós vamos relacionar isso entre a gente e com o mundo. A igreja também tem uma visão, embora não seja uma empresa. Acontece que a visão da igreja, ela está fragmentada numa porção de textos que falam sobre o que é vida em comunidade, sobre o que é reino de Deus e principalmente é pautada na vontade do Deus Todo-Poderoso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que nós temos sim um código de valores e projeto que nós devemos nos engajar. E aqui eu queria fazer uma consideração pessoal. O livro de Atos, ele na sua forma literária, na sua estrutura, ele não possui o objetivo de construir um conjunto de regras doutrinárias. Não existem interlocuções aqui montadas na dinâmica de imperativo. Inclusive, a ideia do autor é se comunicar como um relato histórico. Então, todas as histórias que nós vemos aqui, elas servem muito mais como uma inspiração e como um registro de quem nós somos e de onde viemos, do que uma série de normas. Essas normas, o apóstolo Paulo faz questão de redigir às igrejas ao longo das próprias epístolas que ele elabora. Então aqui nós temos a experiência de uma igreja primitiva e ela tem na sua história características e princípios que podem nos ensinar sobre como nós devemos ser igreja. Então hoje a minha palavra é mais além do que a você, é a sua comunidade. E talvez, por ser uma palavra a sua comunidade, ela se direcione diretamente a você. Pois bem, se a gente não tem um alinhamento claro com a visão da nossa comunidade, nós vamos destoar do propósito. E aqui, nessa história, nós conseguimos enxergar que a visão está tão clara que ela está perceptível, desde a pregação até a vida em comunidade. Vamos então, hoje, falar sobre viver os valores do reino. Então agora você vai fazer aquela parte que eu gosto, que é repetir comigo o título da mensagem. Vamos lá? Viver os valores do reino. É sobre isso. O que é uma igreja? As respostas para isso são das mais variadas. Há quem diga que igreja é um lugar onde nós nos reunimos para elaborar e efetuar uma série de práticas e rituais. A igreja, para outras pessoas, é um ambiente de louvor e adoração. Para outras pessoas, igreja, talvez num conceito mais sofisticado, é um conjunto de pessoas, é uma reunião de pessoas. E talvez alguém ainda mais arrojado no pensamento diria que a igreja é a reunião dos crentes. Mas se a gente for pensar na ideia de que temos que ter uma visão, a igreja é a reunião dos discípulos. Mais do que pessoas que se encontram,
mais do que uma reunião periódica, mais do que rituais que são celebrados, a igreja é o lugar onde discípulos convivem. E dentro desse convívio acontece muita edificação, muita instrução, muito cuidado, muita proclamação e principalmente muito louvor ao nome do Senhor. Dentro de um ambiente de discípulos do Cristo, que é esse o propósito, nós nos reunimos em prol do nome do Senhor Jesus e de seus propósitos. É na igreja que a gente põe em prática o ciclo de crescimento e desenvolvimento da vida do crente. É aqui que a gente começa a conhecer um negócio chamado cultura do reino. E aqui eu vou fazer um ponto para contar uma experiência pessoal. Eu não sei se alguns irmãos estavam aqui no dia da minha ordenação, eu contei esse trecho da minha história, mas eu gostaria de reforçar isso porque ele aponta para uma experiência que eu tive, que tem relação direta com o que nós estamos falando aqui. A minha família não é constituída de pais e mães que se casaram. Meus pais nunca se casaram, eles nunca conviveram muito. E eu cresci com a minha mãe e eu não tive, ao longo da minha infância, referências sobre hombridade. Meu pai não estava lá para me mostrar como eu deveria me comportar, por exemplo, quando a minha mãe estava fragilizada, quando a gente tinha uma crise financeira. Eu não tinha o meu pai presente quando era a época de eu aprender a como um homem se porta diante de uma mulher, sobre quais são as posturas e escolhas que eu devo tomar, sobre qual é o meu projeto de vida. Eu não tive nenhum desses referenciais. Por conseguinte, eu também não recebi dentro de casa, enquanto minha família não teve contato com a fé cristã, nenhum princípio a respeito do que é importante para Deus ou não. Eu não tinha noção de que para Deus existem coisas e pessoas que importam. Eu estava completamente alheio a tudo isso. Porém, quando eu aceitei o Senhor Jesus, fui chamado pelo Senhor Jesus e participei da igreja, eu, convivendo com outras pessoas, passei no convívio, a aprender todas as coisas que antes eu não sabia. Eu diria que são regras não escritas da vida, porque não foi necessário que os irmãos, que alguns eu até citaria de nome aqui, o Gessé, o Hugo, irmãos que naquela época me viam aqui avulso na igreja e eles me apresentaram o que é ser homem. Eles em nenhum momento sentaram comigo e disseram: ó, Eduardo, é assim que as coisas funcionam. São esses os princípios de ser crente, é assim que um homem se comporta. Todas essas regras não escritas, elas estavam ali o tempo todo de forma sutil na vivência. É por isso que quando a gente se depara com a igreja, nós estamos dentro de um ambiente de cultura do reino. Isso é muito louco, porque a gente vive num ambiente onde existem culturas em choque. Nós temos uma cultura do reino, nós temos uma cultura secular. Tem uma irmã que me procurou essa semana, a gente está conversando sobre uma mentalidade filosófica de existencialismo. Ela permeia a nossa cultura secular. Mas quais são as culturas do reino de Deus? Nós, em tese, conhecemos elas dentro da igreja. É na cultura do reino que nós entendemos que é mais importante servir do que ser servido. É na cultura do reino que nós entendemos com o que Deus realmente está engajado. Deus está preocupado com o quê? O que é importante para nós? É mais importante uma coisa ou alguém, um projeto X em detrimento do Y? É dentro da cultura do reino que nós vamos aprendendo esses pesos. É por isso que é tão importante estar junto do corpo de Cristo. Porque se nós não estamos juntos, que tipo de cultura nós vamos semear? E é exatamente sobre cultura do reino que nós acabamos escorregando quando pensamos sobre família. A família também é um microcosmos, bonita palavra, né? Um microcosmos onde nós temos a oportunidade de trazer para a realidade, eita, falei igual coach agora, de trazer a existência, mais coach ainda. Você se sentiu treinado aí? Isso aí, vibre na vibração da cultura do reino. Dentro da família, quase esqueci aqui. Dentro da família nós temos a oportunidade de materializar um cosmos do reino e da cultura de Deus. Porque todo crente tem como missão dentro da família criar um ambiente que glorifique a Deus. Então, para nós, a cultura do reino é esse ambiente que nós criamos dentro de casa também. Então, o crente e a crenta se casam e eles têm os crentinhos que serão educados, ensinados, como diz o texto, ensina a criança no caminho que deve andar,
e quando crescer, olha só, nós estamos falando aqui sobre uma cultura do reino, que é importante. Nós nem começamos a exposição do texto ainda, eu estou só na introdução. Desculpa, gente, vou tentar me acelerar aqui. Olhando para a experiência da igreja primitiva, a gente consegue destacar duas práticas que faziam parte da mensagem ou da cultura dessa igreja. E são duas coisas bem importantes: conversão e profissão de fé. Olha que interessante, se nós pudéssemos resumir a prática dos discípulos como igreja, a nossa função é proclamar o evangelho e agregar os crentes no reino. Veja o texto, versículo de 36 aí, pega na sua Bíblia, no seu celular, você pode encostar no versículo e marcar ele de amarelinho, e aí na sua Bíblia você pode grifar, diz assim o verso 36. Vocês devem se arrepender. Qual a finalidade do arrependimento? Perdão de pecados. E cada um deve ser batizado em nome do Senhor Jesus. Olha só, reparem na progressão. O arrependimento para o perdão, conseguinte o batismo. É um passo natural daquele que se arrepende e se rende a Jesus, batizar-se. Não é nem questionado isso. Não é assim: vocês devem se arrepender para perdão de pecados e talvez se batizem. Se der, batizem. Quem sabe, se você se sentir bem, se você estiver no clima, se não for dia 29 de maio e tiver frio lá no Recanto Memorial e a piscina estiver gelada, tem aquecedor lá, pastor Cristian? Não, tem? Caraca, tá fácil batizar então. Então, a ideia é que aqueles que creem sejam batizados. E aqui a gente tem dois conceitos importantes. Existe uma convocação, primeiro, ao arrependimento. Todo crente em Cristo Jesus, em algum momento da sua existência, ele precisou se olhar no espelho e ele precisou se enxergar indigno, para que a partir dessa indignidade ele se arrependa e peça perdão, e a partir daí ele frutifique a conversão. Quase dei uma dilmada aqui, desculpa, gente. E cada um deve ser batizado, porque o batismo é o testemunho público de uma coisa que já aconteceu. O batismo é uma representação externa, pública, de que nós agora fazemos parte daqueles que batizam, daqueles que são os crentes. É um testemunho externo de uma imersão que já aconteceu antes na vida do Espírito. O texto continua: então receberão a dádiva do Espírito Santo. Aquele que se converte e crê, se batizar é pressuposto de quem creu, esse recebe o Espírito Santo. Perceba que aqui a gente já resolve um problema teológico bem tenso, que eu nem vou entrar aqui, vocês perguntem para o pastor Cristian no final do culto, que é quando vem o batismo com o Espírito Santo. Aqui já está claro. Se tiver alguma dúvida, o pastor Cristian está aqui na frente, pode procurar ele depois do culto aqui, que ele vai ajudar. Então, nós temos aqui, irmãos, uma ideia muito clara. Por exemplo, fulano se casou. Qual é um dos pressupostos? Foi morar com a esposa. Eu não vi ainda até hoje um casal que casou e foi cada um para sua casa. É natural. A partir do arrependimento e do perdão de pecados, é natural que ele se case. Ou melhor, que ele se batize. É exatamente esse o sentido. Então nós, como igreja, temos como princípio a pregação da verdade para que o pecador se arrependa e o batismo como uma consequência da verdade que entrou na vida dele. Então, das práticas que nós temos é a conversão e a profissão de fé. Aquele que se converteu, ele precisa expor o que aconteceu aqui dentro. De acordo com o texto, isso é um fluxo natural da conversão. Aquele que se converte a Jesus precisa passar por dois grandes passos. O passo do arrependimento por meio da fé, ou seja, crer que as verdades de Deus é que são as que valem. E nessa mensagem, ele vai ser confrontado em sua vida, a fim de ele ser
transformado. O batismo torna público aquilo que ele já está vivendo e fazendo. Então, meus irmãos que descerão as águas do batismo no próximo domingo, eu queria louvar a Deus pela experiência que vocês têm tido. Porque o Senhor Jesus te convenceu de que sem Ele você é um miserável. E essa consciência te leva a se render a Jesus. Dia 29, nós celebraremos externamente o que tem acontecido na vida de muitos. Você pode aplaudir o Senhor por conta disso? A igreja que vive os princípios do reino está pregando e batizando pessoas. Essa é a verdade. Quando nós pregamos, tornamos todos indesculpáveis e cientes de arrependimento. Eu estava conversando com o pessoal do pequeno grupo essa semana e surgiu, uma das clássicas perguntas, por que a gente tem que pregar o evangelho e alguns dilemas relacionados a isso. E na resposta eu citei, a nossa pregação, ela tem 2 querigmas, ela tem 2 funções. Ela revela o salvo, ela indica aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus, porque quando nós pregamos, nós damos oportunidade do Espírito mostrar o toque que Ele tem feito na vida de alguém, e aquela pessoa muitas vezes se rende ao Senhor Jesus ali na nossa frente, às vezes plantamos a semente para que outro colha, mas a nossa pregação também tem uma outra função, ela também é condenatória, para que todos estejam indesculpáveis. Então é função da igreja pregar a palavra, e todos os dons e decorrência das ações do Espírito Santo ao longo do livro de Atos inteiro estão girando em torno da pregação. Todos, talentos, dons, prodígios, histórias, tudo está relacionado com a pregação. Ora, se há pregação com conversão, há batismo. Obrigado. Certo? Quando nós batizamos, estamos agregando discípulos à nossa comunidade. Ganhamos mais pregadores e mais discipuladores. Você tem noção disso? Quando a gente batiza alguém, a gente diz assim, agora você vai ter que trabalhar. Essa é a verdade. Bem-vindo ao clube. O clube daqueles que não vivem segundo os seus próprios interesses, mas para a glória daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com isso, eu queria citar alguns valores do reino para a nossa vida em comunidade. Eu agora confesso que me deu uma amnésia, não sei se eu coloquei esse tópico no título do slide aí, Éder. Se tiver, é nóis, tá? Obrigado. Vamos lá. Os apóstolos mantêm a igreja no caminho certo. Então nós temos como primeiro valor da igreja o ensino. Olha que interessante o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 42. Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Veja, os valores do reino, da vida em comunidade, estão pautados em viver uma vida dedicada ao ensino dos apóstolos. Em primeiro lugar, porque o ensino dos apóstolos é a nossa régua. Do contrário, meus irmãos, nós estaríamos perseverando nos ensinos de nós mesmos. E aí teríamos ideias e experiências religiosas das mais variadas. O cristianismo não é uma experiência religiosa de foro íntimo. Não diz respeito só à tua experiência. A tua experiência, ela passa pelo crivo das Escrituras. Ela passa pelo crivo da verdade, daquilo que o Senhor Jesus ensinou e que é trazido por meio dos apóstolos. O que eu quero dizer, meu irmão, é que experiências pessoais jamais sobrepõem as verdades das Escrituras. Se alguém aqui na nossa igreja disser que num momento de oração e comunhão com Deus, ela conseguiu reanimar um cadáver endemoniado e conversou com o demônio, se ela praticou necromancia, se dentro da nossa experiência religiosa alguém diz assim, orei muito a Deus e transei com a minha namorada, foi de Deus, uma bênção. Como assim? Se alguém entre nós diz assim, orei ao Senhor
e eu não paguei os impostos da minha empresa. Aleluia, economizamos. Que experiência vai nos guiar sobre o que é justo e bom, certo e errado, do que é ensinamento e valor do Senhor Jesus Cristo? Dos nossos princípios aqui, é através do ensino da doutrina dos apóstolos que nós entendemos o que é importante para nós. Então nós não nos embasamos nas ideias do pastor Eduardo. Nós não construímos a nossa fé baseado na obediência ao que nós achamos que é, mas sim ao que é perene, que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na versão que diz aqui, na minha diz, na NVT diz, e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Existe um ímpeto em estar diante do ensino verdadeiro. E aqui diz uma coisa muito importante para nós. Estar diante do ensino verdadeiro é estar em confronto, porque quem não muda de comportamento ou de conduta tem que mudar de doutrina. Em algum momento, os ensinos do Senhor Jesus vão lhe fazer tremer e sentir vergonha, vão lhe causar constrangimento, mas todos permaneciam dedicados de coração ao ensino dos apóstolos. Por mais dura que essa verdade seja, a verdade continua sendo verdade. E todos aqueles que estão em falta encontram no ensino verdadeiro o confronto para que corrijam suas histórias. Então, meus irmãos, se a sua vida está com caroços, com coisas, com anomalias espirituais, se você se sente desgarrado, desconectado das verdades do reino, dedique-se ao ensino dos apóstolos. A dedicação ao ensino mostra que a edificação da igreja é essencial. Sem conhecer a doutrina dos apóstolos, a igreja caminha baseada em experiências pessoais, se guiando pela vontade e visão de líderes. Pessoas caminharão perdidas ou apoiadas apenas em discursos, enquanto não se dedicarem aos valores do reino. E aí que está o grande pulo. A gente vai ter que dar um jeito de se alimentar da palavra e da doutrina dos apóstolos. Pastor, mas eu não gosto de ler. Eu também não, meu irmão. O problema é que o nosso Deus tem um livro. A gente vai ter que dar conta disso. Se você não gosta de livro, você está no sal. Deus gosta e Ele tem um. Tem que ler. Tem que conhecer. Segundo o princípio, segundo o valor, a comunhão. Olha só, versículo 42. Se dedicavam também à comunhão. A comunhão é o crente convivendo dentro de um ambiente prático para a vida do evangelho. Estar em comunidade é estar dentro de um, de novo, microcosmos, onde a gente pode experienciar a vida de outras pessoas e exercitar os princípios que nós cremos e aprendemos através da doutrina dos apóstolos. É convivendo, é estando em comunhão, que eu aprendo a lidar com o avarento, com o mentiroso, com o enganador, que estão em reforma, espero em nome de Jesus. É convivendo em comunidade que eu também sou aperfeiçoado. Eu preciso da vida em comunidade para que eu seja ajustado. Convivendo, o crente experimenta de um ambiente prático para a vida do evangelho, tanto de forma passiva, ou seja, quando recebemos edificação, quando somos disciplinados, quando somos ensinados sobre as verdades e princípios, quando recebemos serviço, cuidado, apoio, quando somos enviados, ou seja, dentro da vida da comunidade, de forma receptiva ou passiva, nós recebemos vida prática. Mas também quando exercitamos de forma ativa, ou seja, nós ensinamos, nós investimos, nós evangelizamos, nós aperfeiçoamos outras pessoas, nós repartimos dons, talentos e envolvemos a nossa vida com a vida de outras pessoas. É dentro da vida de comunidade que nós partilhamos os nossos problemas. É dentro da vida de comunidade que nós partilhamos da nossa história e das coisas que tornam a vida pesada.
Viver em comunidade, então, é essencial para nós, porque diz respeito à prática da vida cristã. Porque a prática da vida cristã tem a ver com proclamação? Tem, mas tem a ver também com edificação. Tem a ver com santificação. Essas coisas são fortalecidas no convívio da comunidade. Sempre tem alguém que passou pela fase que você está vivendo. Sempre tem alguém na sua comunidade que não está passando pelo mesmo problema que você e que pode te abençoar. Sempre tem alguém dentro da vida em comunidade que recebeu do Espírito Santo discernimento e sabedoria para te direcionar. Sempre tem dentro da vida em comunidade pessoas que são imagem e semelhança do Cristo. Terceiro valor do reino na vida em comunidade é a partilha. Sentar-se à mesa é levar dignidade a todos os crentes. Sentar-se à mesa é uma das experiências mais fáceis de falar, tanto para quem é gordo quanto para quem é crente, né? Porque a gente gosta de sentar juntos à mesa e partilhar do pão. É tão bom isso que eu percebi um movimento cultural acontecendo nas últimas décadas, né? Principalmente entre aqueles que não têm muita grana, que é: vou fazer um aniversário. O que a pessoa pensa? Vou num restaurante ou lanchonete, pizzaria, que seja, e aí eu junto outras pessoas para comerem comigo, e aí todo mundo vai embora, e não rola mais troca de presente. Aqui, um parênteses rápido, eu tive essa conversa muito com a minha esposa. Ela tinha a mania de, a gente foi chamado para um aniversário, ela queria já gastar, dar um presente. Eu falei: meu Deus, amor, eu vou ser pastor um dia, eu vou falir desse jeito, não tem como. Então, eu comecei a observar que o campograndense tem uma regra não escrita também, que é assim, ó: se o aniversariante faz a festa, você leva presente, se ele bancou a comida. Se ele não bancou a comida, você não leva presente, que aí o presente é a sua presença, não é verdade? Está escrito em algum lugar? Não está, mas a gente pratica. Todo mundo sabe disso, né? E aí aquela pessoa que vai no restaurante e ainda leva presente, essa pessoa está bem. Ela está prosperando. Aleluia. Exceto o Diego e Natália, que são do meu pequeno grupo, que sempre arrumam um jeito de dar presente para os outros. Deus te abençoe, Diego, em nome de Jesus. Prosperidade na sua vida, cara. Mas, perdão pela fungadinha. É dentro da partilha que nós estamos completamente vulneráveis e nós celebramos juntos. Estar junto com pessoas que nós amamos, comendo, partilhando do pão, é um momento onde todos são desarmados e estão iguais, um na frente do outro. Partilhar o pão também significa partilhar dignidade, no sentido de que não falte o pão para ninguém. Viver em comunidade pressupõe que eu vou me assentar à mesa com pessoas que estão em fases diferentes da vida e eu posso abençoá-las. Partilhar o pão significa que ninguém passará fome na mesa do Senhor Jesus. Então, entre os valores que nós precisamos ter, nós precisamos partilhar do pão. Quem está em comunidade precisa ter o privilégio de partilhar e precisa também ser abençoado. Sentar-se à mesa é sinônimo de convivência. Vamos então ao quarto valor do reino da vida em comunidade, que é a oração. A oração é um estilo de vida, ele não é só uma fala, um ritual. Muita gente considera a oração como um momento. Eu vi um sermão muito bom esses tempos atrás, eu não me lembro quem era o pregador, mas era muito bom um sermão em que ele, se não me engano, o título do sermão era Um Lugar Chamado Oração. E ele falava ali sobre como é importante nós estarmos nesse ambiente de oração e não só tratar como ela como um momento. Perseverar na oração é então a gente estar dentro de um ambiente de consagração contínua até Deus. Os crentes se comunicam quando verbalizam verdades de Deus, quando se edificam, quando cuidam entre si, mas principalmente quando mantêm a unidade com Deus por meio da oração. Orando uns pelos outros, nós conhecemos as dores dos nossos irmãos, nós conhecemos as demandas, nós entendemos as etapas da vida, nós aprendemos a glorificar a Deus pela obra que foi feita. Quem já teve a experiência dentro de uma reunião de oração, de pequeno grupo, que seja, onde a gente ouve um pedido de oração numa semana e depois a gente vai ver o fruto daquilo, a graça alcançada, a bênção que foi derramada. Histórias como essa nos fazem sentir revigorados. Dia 7 de maio, aconteceu ali no templo o Tal Mãe, Tal Filhos. Foi uma noite de testemunhos. E quem estava lá ouviu, não uma, não duas, mas várias histórias de pessoas que, por meio da oração
e da resposta a essas, provaram do sobrenatural do Senhor. Quem estava lá? Levanta a mão. Agora quem estava lá e foi abençoado, levanta a mão aí de novo. Gente do céu, dá um fogo no coração. Você vê, a menina tinha a coluna toda torta. E está reta, bicho. Ela está conseguindo andar. Isso é maravilhoso. Isso, no mínimo, me faz entender que eu preciso apresentar as minhas causas diante de Deus. Se nem isso eu fizer por desânimo, o que experimentarei? Viver em comunhão, em comunidade, é partilhar também pedidos de oração que mostram o que aflige a nossa alma, o que nos preocupa. Orar juntos é conhecer a intimidade das fragilidades, os sonhos dos nossos irmãos. Orando, a gente sai de nós e nós partimos em direção ao outro. É na intercessão que a igreja cresce. Essa semana é semana de jornada de oração. Olha aí, que gancho, hein? Pessoal do Ministério de Intercessão, que gancho. Bom, tendo isso em vista, eu queria já ir para o final da mensagem e eu queria falar com vocês sobre quais são os frutos desses valores do reino. Pode pegar a sua Bíblia aí a partir do verso 43 até o final. Coloca o seu dedinho em cima ali. Todo o envolvimento dos crentes no reino de Deus gera bons frutos que sinalizam a saúde dos discípulos. Inevitavelmente o Espírito Santo opera na vida da igreja e vai gerar resultados da implementação da cultura do reino. Ou seja, quando nós vivemos aqueles princípios que nós vimos no versículo de número 42, nós podemos experimentar uma série de frutos que estão descritos nos versículos seguintes. Me acompanhe na leitura. Eu nem vi que surgiu essa água aqui. Glória a Deus pelo irmão ninja que trouxe, eu não vi trazendo, desculpa. Vamos lá, versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Versículo 46. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer. Opa, isso aqui a gente se identificou, né? E partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O primeiro fruto da vida nos princípios é o temor, o zelo e a reverência que nos coloca no nosso lugar. À medida que a gente experimenta de cada um desses princípios, nós nos recolocamos no nosso lugar. Nós assumimos a nossa função no reino. E nós nos enxergamos assim, como servos agraciados. Não como crentes superpoderosos, que têm direitos a serem reivindicados diante de Deus. Isso é soberbo demais. Quem entendeu sua condição e foi trazido para uma comunidade onde ele é tratado, essa pessoa experimenta de temor. Deus tem cuidado de mim. Deus está acima de mim. Deus proveu na minha vida. O temor é o zelo e a reverência pelo que Deus tem feito. É por isso que é inconsistente que um crente seja pedante a ponto de não querer viver em comunidade, de não querer ser pastoreado, de não querer estar em oração, de não querer se submeter à leitura das Escrituras, de não querer conviver e não partilhar com outras pessoas. Azedamos e secamos assim. Vivemos sem temor. Segundo fruto são os sinais. Deus operando a fim de edificar a igreja. Deus opera os sinais para indicar quem está operando. Todos os sinais que aparecem descritos nas Escrituras estão sinalizando a alguém que está operando. É o Espírito Santo. Os sinais aparecem na vida dessa igreja que vive os valores do reino para a edificação e crescimento dessa igreja. Todos os sinais, as curas, os milagres, como nós vimos através dos testemunhos do dia 7, todos eles apontam para o Deus Todo-Poderoso. Eles edificam a nossa fé, fortalecem a nossa experiência.
A caridade é o terceiro fruto, o serviço na vida da igreja e na sociedade. Uma igreja que vive os princípios do reino é uma igreja que está comprometida com a caridade, com o amor, com a partilha. Uma igreja que se dedica aos valores do reino vai frutificar, sim, caridade. Nada vai faltar. Todos estão imbuídos para que isso aconteça. Eu ouvi um outro pregador esses dias falando sobre isso exatamente. Ele dizia assim, é vergonhoso para nós que dentro da nossa igreja existam pessoas passando necessidade. E que Deus tenha que fazer algo que distorce a realidade para atender a um filho dele que é especial, que é querido, que é amado, que é irmão como nós, porque a igreja não se movimenta. É insano pensar que Deus teria que mandar uma pomba, um corvo, um pelicano levar comida lá na casa do seu Zé. Não tem uma alma vivente para ir lá atender essa pessoa. Nós estamos tão perdidos. O fruto da igreja que vive os princípios é a caridade. Se você não tem agido em caridade, é porque você não está vivendo os princípios da igreja edificada do Senhor Jesus. Você não tem vivido os valores do reino. O quarto fruto é a adoração. A essência intencional da cultura do reino é o louvor da glória de Deus. Então os crentes frutificam a partir dos princípios do reino louvor ao nome do Senhor. Então tudo que eles fazem glorifica a Deus. Sejam suas reuniões, suas práticas, suas ideias, seus princípios, sua vida glorifica o nome do Senhor. Ali você fala, essas pessoas glorificam o nome do Senhor. Louvado seja o Deus deles, como diz o Salmo 126. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam cativos em Sião, ficamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos de louvor. Então se diziam as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor. As pessoas glorificam o Senhor por causa de uma igreja que vive os princípios. E por fim, a estima, que é o respeito que se dá porque existe uma seriedade naquela comunidade. O versículo de número 46 vai dizer: adoravam juntos no templo diariamente, ou seja, eram todos vistos adorando. Reuniam-se nos lares para comer e partiam do pão com grande alegria e generosidade. Verso 47, sempre louvando a Deus e desfrutando do quê? Enquanto louvavam a Deus, desfrutavam da simpatia e da estima do povo. Aqueles que não eram parte da comunidade percebiam que aquelas pessoas eram pessoas honradas. Eu ouço histórias dos Bíblias, aqueles crentes que andavam com a Bíblia de capa verde escura. Conta-se a história de que as primeiros exemplares das Bíblias protestantes foram trazidas para cá e os cristãos que andavam com essas Bíblias pesadas, com debaixo do braço, eram chamados de os Bíblias. Referências externas de uma verdade baseada em princípios, que guia a vida de pessoas a uma história transformada e movida pelo Espírito Santo. Indo para a minha conclusão, nós plantamos igrejas quando semeamos a palavra e a cultura do reino. Aí sim nós experimentamos o crescimento. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que planta os princípios da cultura do reino. Pensa sobre isso. Uma igreja que é multiplicadora precisa multiplicar a cultura do reino. Por que nós multiplicamos um pequeno grupo? Porque chega um momento em que nós precisamos de mais gente, de mais espaço, de mais líderes, porque multiplicamos então a cultura do reino. Essa cultura, ela sai daqui do templo, ela invade as casas, invade os bairros, invade as famílias, transforma a história de famílias condenadas e destruídas, arrebenta com a multidão de pecados e joga o pecador de joelhos com face em terra diante do Deus Todo-Poderoso. Sua vontade pecaminosa de ofender e se afastar de Deus é tirada do caminho, e todo pecador cai diante da soberana vontade e glória do nosso Deus. Porque a cultura do reino
é uma cultura de amor, perdão e graça. Então, meus irmãos, podemos chegar no verso de número 47, na parte B, que diz assim: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que alívio, que não éramos nós que acrescentavam. Quem acrescentava era o Senhor. O Senhor chama para dentro do reino pessoas. Mas para dentro do reino nós precisamos ser um ambiente de cultura do reino. E Deus vai chamar para dentro do reino pessoas que vão sendo salvas. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que Deus multiplique no seu coração, na sua vida, na sua espiritualidade, os princípios do reino, para que você seja uma bênção. Amém? Fique em pé.